Então, no capítulo 6, precioso aviso, eu vou ler aí, novamente. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador, fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me, como vai, melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo, que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. Então, se ele estava lá, né, o Zelão falou aí que ele estava com aquele problema moral, aquela coisa, alguém vem e faz essa pergunta, né, desse jeitinho assim, carinhoso. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Olha o nível de aprendizado que a gente precisa ter. Olha o nível do aprendizado. Não é? Entenderam aí? Do carinho fraterno? É como se fosse uma escora ali. Ele estava procurando uma escora. O amor é o remédio, né? Não, o que eu estou dizendo não é isso. Eu estou dizendo que ele está falando aqui que às vezes a pessoa chegou fraternalmente e o outro, na verdade, falou aquela autocomiseração, autopiedade. Ai, pronto, ele fez a pergunta que eu queria. Agora eu vou me derramar em queixumes. Quando não era essa a intenção. Depois ele vai falar. Ele vai deixar, ó, quer ver? Repetindo, no mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício do mundo, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. E agora ele vai fazer a fala e nós vamos aprender. Não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal. Então ele tem dor. Estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Por isso que é bom rever, né? Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Olha a observação agora. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Aí está o erro. Então, na verdade, a gente vai ler. E quem já leu, claro, né? Mas qual que seria ali? André tinha que ficar na dele. Mas ele viu que o homem falou e ainda ele começou a falar. E não cortou ele. Encorajado com a atitude do Clarencio de ouvir as minhas lamentações. Imagina o Chico, como ele ouviu isso, né? E às vezes lá na casa de assistência vem alguém falar pra gente, né? Que está com as suas dificuldades, que está com os seus problemas. E a gente não quer saber de ouvir. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Mal sabe ele, né? Então, se a sua esposa falou isso para você, ou seu marido... Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Não deixa de ser um aprendizado, né? Isso que nós vamos ver lá na frente, que é o que nós aqui fizemos uma pequena brincadeira, quando ele soube da família dele. Não deixou de ser um grande aprendizado. Continuadas dilacerações, roubaram-me a noção do tempo.
Onde estará a minha pobre companheira, chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Você vê, vou fazer um breve intervalo aqui. Ele não tinha, como talvez na prática nós não temos, essa valoração da família, essa compreensão, melhor termo, da família universal. Não é? Porque, embora deve e é saudável que existe uma saudade, que nós vamos sentir quando estivermos do lado de lá, se nós precedermos, né, o nosso núcleo familiar no desencarne, mas ele não guardava, parece que a fé, que o espírita deverá, como eu disse, haverá saudade, mas minha vida continua aqui desse lado. Não é? Porque nós já temos várias demonstrações de pessoas que desistiram, inclusive, da vida por causa disso. E complicaram-se. Ou desistiram através do suicídio, ou continuaram vivas, mortas, indiferentes, insensíveis. O que, para mim, é até pior. Ou depressiva. Mas isso tudo é falta dessa compreensão. E se adquire através do estudo? Sim, mas também da vivência, do dia a dia. De um dia dentro de casa, num momento de alegria, de felicidade, onde todos estão reunidos, você está ali, você está olhando aquela cena, você não vai interromper e ficar fazendo essas reflexões e ser o chato da turma. Mas, talvez naquele dia à noite, você agradecer aquele momento, mas também ver que Chico teve uma lição muito bonita, que se chama tudo passa. Passa coisa ruim, passa os momentos difíceis, mas passam também os bons momentos, que a gente vive aqui, eles passam. Guardamos na memória os bons momentos, porque os ruins não queremos guardar. Guardamos os bons momentos, mas eles passam. Não é? Talvez aquela sintonia, aquela privacidade que hoje você tem com o filho, com a esposa, a maneira que hoje, 2025, você tem, nunca mais vai ser igual. Quem sabe pode ser até mais profundo, mas igual jamais. Assim como você, cada vez que lê um livro, numa oportunidade, são outras paisagens, né? Outros panoramas, o que nos aguarda no mundo espiritual em termos de família? Nós temos uma família lá. Não é? Assim como, aos poucos, André Luiz foi se acertando, né? Até o último livro dele, que é A Vida Continua, 43, 68. 25 anos depois, ele não fala que ele encontrou o pai, o irmão, os tios, e ele foi morar numa casa junto com a família dele. Né? É claro que não deu tempo de contar, mas isso vai acontecer. Assim, reencontros, né? Reencontros. Mas em que circunstâncias? Para alguns, isso é até um momento de certa melancolia. Quem aqui não gosta de desfrutar atualmente da organização do seu ninho doméstico? Aproveite, porque ele jamais será o mesmo. Serão outras vivências, serão outras atividades. Né? A Regina pergunta, quantas vezes nós já morremos e nascemos? Mas ontem no grupo de estudo, nós chegamos a falar aqui que talvez, Gislene, essa seja a primeira reencarnação que nós iremos desencarnar e ter uma lucidez. Porque você fez essa pergunta, que ela não é retórica, não, é uma pergunta prática. Muitas vezes já morremos e muitas vezes renascemos e não lembramos. Para nós, parece, em termos de lembrança, que essa é a primeira vida.
E não é. Em termos de lembrança, porque em termos de conceito a gente sabe que reencarnamos e tal. Mas nós não recordamos porque nós não vivemos. Não é? Se a gente deixa uma família aqui, volta para outra. Aí você volta, é uma outra família. Aliás, pode ser. Talvez são os mesmos posições diferentes. Isso. Aí chega lá, não, a posição não é diferente, a posição, quer dizer, é difícil até definir. Aí agora eu me peguei. Mas é por isso que nós temos que desenvolver o conceito de família universal. Quem que era o irmão do André Luiz em todo esse período aqui? Lísias. E quem era Lísias para o André Luiz aqui na carne? Um grande desconhecido. Também não se fala que Lísias fora um amigo de André Luiz de encarnações passadas ou até na erraticidade passada de André Luiz. Não fala. Nos parece que a amizade deles começou aqui, no capítulo 5. Será? Não é? O André Luiz só fala, agora eu não me lembro, mas ele fala uma vez só, em toda a obra dele, quando ele vê um mentor, que eu não vou me lembrar o nome agora, infelizmente. Mas ele fala que ele olhou aquele homem que estava fazendo uma palestra, uma fala, e algumas recordações doces vieram a ele. E ele fala, de onde viera esse homem? De onde eu conhecia ele? E aí, quando ele abre a perguntas, ele fala assim, se dirigindo ao André Luiz, pode fazer as perguntas que vocês quiserem, desde que não sejam de cunho pessoal. Quer dizer, não me pergunte. Já cortou. Porque ele já sentiu a atmosfera do André Luiz, que talvez fosse, eu conheço o senhor de algum lugar, e aí eles começam a perguntar. Eu acho que é no livro Obreiros da Vida Eterna. Mas é o único momento que ele dá a entender que ele está reconhecendo alguém. Com exceção, claro, da mãe dele, né? E da família e tal. Creio que... A mãe dele foi na última reencarnação, essa última. Isso, o espírito dela foi mãe dele. Foi a mãe dele. Então, é isso que tem hora que é difícil de raciocinar. Exato. Essa mudança de posição. Mas a reencarnação tem esta finalidade de serenar, amainar essas diferenças. Você vai aprender por fim de que ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém, ninguém é filho de ninguém. Nós ocupamos na Terra esses papéis. Ô Robson, mas lá no nosso lar também não tem as famílias, filho, mãe? Tem. Não nascem crianças lá? Sim. Ué, mas então, nosso lar não é ainda um plano portador de toda a transcendentalidade. Em que planos superiores e sublimes que nós vamos definitivamente perder, entre aspas, esses liames, essas situações, né? Pai, mãe, filho. Não é? Até se você for ver nisso, é uma extrapolação aqui, mas eu acho que cabe, se você for ver nessa questão, daí seja que em mundos superiores, o filho não vai mais nascer de dentro de outro ser humano. Porque isso caracteriza muito essa relação de posse, de mãe, de pai. E o Chico Xavier já falou que no futuro, em 400 anos, numa das obras que ele faz perguntas e respostas, o homem, a ciência, vai construir uma máquina no laboratório que vai trazer o espírito para cá, reencarnado. E que vai ser tudo bem, a mesma coisa. Livrando a mulher do parto. Então, se você pensar dentro desse aspecto, dessa linha de raciocínio, até essa mudança do mecanismo reencarnatório
vai auxiliar. Né? Tudo é muito maravilhoso. Mas tudo é muito lá para frente. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida, sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. E o Clarence só olhando para ele. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Olha que metáfora bonita. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Quer dizer, agora ele não foi mais assim, né? Melhorzinho. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ele foi no cerne da questão. Ele não parou na palavra cura. Você deseja realmente sua cura? Será que algum dos que Jesus curou, perguntou, pediu cura espiritual? Queria ser curado daquele mal do corpo. E quem aqui não queria? Com Jesus na sua frente. Né? Mas hoje talvez você pediria a Jesus a cura material? Não é? Dependendo da doença da pessoa. Eu entendo essa colocação, eu entendo perfeitamente. Dependendo de como você encontra. Tá certo. Esse pensamento dela, que é nosso, não é dela não, é nosso. É justamente o que se aposta do espírito quando reencarna num corpo limitado. Porque é a cura dele. A cura é a paralisia, é o câncer, é aquele problema. É o caminho para a cura, vamos chamar, né? Que talvez nem seja a cura. É o caminho, porque você viu que temos que ser médico de nós mesmos. É o caminho. A gente não aceita. Existem aqueles que são resignados, mas a maioria não aceita. Não é? Não aceita. Então, quando eu faço essa pergunta, se Jesus aparecesse aí, o pessoal ia querer largar a muleta para ir para o baile depois, correndo. Mas o Cristo fez a cura espiritual, né? Ele não... Depende. Não, a cura... ele curava a matéria. O espírito dependia da pessoa. Vais e não peques mais. Essa era a cura espiritual dele. Porque na doutrina espírita a gente aprende que Jesus não veio para curar corpos, mas ele curava. Não é? Para hoje a gente aprender qual era o mecanismo dessa cura material, que por séculos era conhecido como milagre sobrenatural, como está lá na Gênesis, predições e os milagres de Jesus. Sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. Tem de natural. Tem de desconhecido. Os que se livram, ele fala assim, essas curas de Jesus, muitos vieram como já programado numa expiação, né, numa missão, determinada leve. Então, em determinado momento, ele curava. Mas a pessoa em si não devia passar por aquela situação. Ela veio por causa, para ser um motivo, para enaltecer o trabalho do Cristo, vamos dizer assim. E outros que ele curava, a expiação estava terminando. Exato. Outros. O cara que ele curou é porque o cara veio na programação da encarnação. Não, em outras palavras, ele curava a matéria, Ricardo.
Que é isso que ficou. Ele curava a matéria. A essência, porque seria muito cômodo. Muito cômodo. Se Jesus curasse a pessoa. Você vê como a gente tem que tomar até cuidado nas palavras? Como que Jesus cura na profundidade, na alma? Através da sua prática das lições dele. Porque ele não derroga as leis, né, Robson? Nós não estamos aprendendo que é o Espírito que molda a matéria, que dá o comando energético para a matéria? Então, se o nosso comando é irregular, é enfermo, a matéria sai enferma. Você está querendo dizer assim, se o cara não tivesse... Não, eu sei. Isso daí está certo, está claro. Então ele não curou, eles tiveram uma coisa de missão que aí já estava espiando. Mas a matéria, Ricardo, a matéria ele curava. A matéria ele curava, independente. Ele promovia a mudança na matéria. Isso não podia fazer isso. Claro. Não tinha essa capacidade. Mas dentre as pessoas que ele curou, é porque a pessoa não tinha aquele déficit, então... Vamos lá. Perfeito que você falou agora. Vai no PEC, mas eu nunca tinha raciocinado nesse sentido. Quer dizer, na cura da matéria, para ele não voltar naquele erro, para não acontecer novamente. Sem dúvida. Porque senão o ciclo vicioso não termina. Não é? A passagem dos leprosos, né? Que só um voltou para agradecer. Os outros 9 foram para farra. Foram farrear. Qual vai ser a conclusão? Eles vão voltar a adoecer. Que tipo de doença? Não sabemos. Doença da alma, com certeza. Tem vários lugares que falam de sinais, né? E os sinais existem para serem seguidos. Então ele trouxe sinais. Isso que o senhor falou, tem o do cego lá, que pergunta para ele, mas foi ele? Os discípulos perguntam. Ele estava aqui para que se cumprisse, os desígnios. Os desígnios, Eu sempre vejo isso muito como uma questão do sinal. A gente busca, tá bom, você recebeu essa cura, mas e o que você vai fazer isso depois? Isso. Você vai usar esse simplesmente seu benefício, porque todo mundo que ele curou morreu depois. Não tá isso, muito bem. Você vai usar isso exclusivamente para você ou também para ser uma prova, um sinal e Sim, perfeito. Eu não vim colocar remendo no pano velho. É isso, né? Eu não vim colocar remendo novo no pano velho. Tem barra. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Agora vem a pancada. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Se quiser podemos parar aqui e vamos embora. Encerrou. O que tem de gente? E a gente que eu conheço, então cuidado. Eu conheço todos vocês. O que tem de gente que conheço que vem falar de si mesmo? Né? Você chega, oi, como vai? Bom dia, tô bem, mas daí? Mas daí... Quer até me perguntar depois de novo. Não. Então vamos ler de novo. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Claro, no nosso estado evolutivo não há nada de errado, né? Como que você está, Marcelo? Rapaz, não estou bem. Legal, tal, pá. O cara faz uma tese sobre a dor dele, pô. Faz uma dissertação, escreve um livro ali, meia hora. Entendeu? É lamúria, é lamentação. É a mesma coisa que o André Luiz está fazendo. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso
trabalhoso, laborioso e tratamento difícil. Você voltar para mim. Você não tem nada. Lamentação, hein? Ó, você já viu uma doença chamada lamentação? Que talvez é pior do que o câncer que a pessoa tem. A lamentação. Olha aqui, ó. O André Luiz desencarnou de câncer, um dos fatores. Mas a lamentação é de curso laborioso, coisa trabalhoso e um tratamento difícil. Por quê? Hein, Gislaine? Já que você fez aquela pergunta. Porque a lamentação não vem da célula. Porque se viesse era só trocar a célula. A lamentação vem da essência. A matriz. E a matriz é que é difícil. Ela exige uma mudança De postura. de interior. Ser comedido nas suas lamentações. O que é natural. Né? É até a gente assim... É uma das caridades do espírita ou de qualquer cristão ouvir o queixume de um companheiro, de um desconhecido, dar um braço, falar. Não estou dizendo isso, hein, gente? Por favor, porque eu não prego isso. Eu acho que a gente tem que escutar. Né? Mas você não pode ficar escutando. Fica repisando. Aí é enfermidade. E por que a gente está falando assim? Porque isso persiste do lado de lá. Não é uma fala de conotação crítica negativa. Não, jamais. Porque isso persiste do lado de lá. Então, se cada um, na sua autocrítica, avalia que, seja aqui, seja em qualquer parte, nós temos que rever. Não é? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Desculpe aqui, viu? O que ele quis dizer, Sandra? Disciplinar os lábios. Fecha a boca. Aprender a falar. Para mim, ele quis dizer isso. Disciplinar os lábios, ó. Somente. É a água da paz. Quando você quiser. Engasgou. Enche a boca d'água. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, ó, a comparação. Enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Quer dizer, ele agora aqui nesta frase deu uma justificativa fisiológica para essa lamentação. Quanto mais você se lamuria e se queixa, mais você se prende àquelas lembranças e mais difícil é o seu tratamento. Explicou. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Ó a fé, que é fé. Tenha fé. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. O Chico recebeu um puxão de orelha só do Emmanuel, pronto. Porque ele estava se lamuriando, se queixando de que uma parente dele que tinha que ir para um determinado tratamento e não estava conseguindo, e ele estava se esforçando, e aí o Emmanuel vira para ele e falou assim, eu nunca vi você se preocupar desse tanto com os outros, com a família tal, você agora está se preocupando só com a sua? E não é assim que nós somos? Isso daí, embora ele possa, é delicado,
embora ele possa externar um amor muito grande que você tem pelo seu núcleo familiar, ele vai com os laivos de egoísmo. Sabe flocos? Que não é um chocolate branco, tem uns pedacinhos preto de chocolate. É esse amor que a gente às vezes diz que tem, não é? Que na verdade tem alguma coisa de... Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, lembra da pergunta, quer a cura espiritual? Deseja? Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. Considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse inteirinho, secara-me o pranto. E chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Tá vendo? Esses sentimentos que os espíritos, e principalmente espíritas, do lado de lá vão sentir, o punhal vai cortar mais agudo. Porque o André Luiz, embora toda essa lucidez e esclarecimento, ele não tinha carga de informação que nós temos, né, Silvio? Nem de longe. Nem de longe. Então ele não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidade de atender a família? Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Então, quer dizer, ele fez um paralelo, mas nós já estamos sabendo o que na pátria espiritual tem relance. Aqui, na terra, convenção e garantia monetária. Lá, trabalho áspero, dor como fator de enriquecimento e luta. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As almas fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Ele fez aí uma premissa. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual um pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso. Então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. Vou bem melhor, para melhor aprender a vontade divina. Então, daí o capítulo chamar-se Precioso Aviso. O que nós estamos fazendo aqui, a doutrina espírita é muito conhecida por desenvolver o trabalho assistencial, a caridade, fora da caridade na salvação. Porque esse é o caminho, trabalho.
Trabalho, trabalho, trabalho. Não, e nessa fase aqui, aquela arrogância dele na vida terrena, ele teve a humildade ele fez uma autoavaliação ali, né? Agora aqui no final, ele aceitou tudo aquilo que está sendo falado. Ele não se melindrou, porque ele poderia ainda estar com restícios da arrogância, daquela vida que ele levava ainda aqui na Terra. Mas aquele sofrimento do umbral e até o acolhimento que ele teve, ele começou, ele se... Como é que a gente pode usar a palavra? Ele aceitou aquele acolhimento e as explicações, né? Aceitação. Ele se sensibilizou, né? Mas essa aceitação dele, ela foi assim, vamos dizer, racional. É o que está lá no frontispício do Evangelho, né? Ou seja, é a fé aliada à razão. Então, mas ele conseguiu superar aqueles sentimentos de antes e usar a razão, né? A sabedoria. E por que a gente não faz isso aqui? Não precisa chegar lá, né? Tem que fazer isso aqui. Uma boa pergunta. Não, é o dia a dia. A luta do dia a dia. A luta do dia a dia. Vai se moldando aos poucos. A luta do dia a dia. Praticando também, né? Às vezes, você só ir num lugar e ouvir, mas não vai ficar... O que não podemos é deixar isso. O doutor Inácio lá e até a Modesta já falaram nos livros que o que eles mais se preocupavam no momento em que terão que reencarnar é reencarnar apartados do Cristo. Você está vendo? Você está vendo a profundidade? Eles não querem saber de condição qual vai ser associado. Eles querem estar com os pensamentos no Cristo, ou seja, chegar aqui, trabalharem para o Cristo. É isso. Agora, nada vai obstar que os trabalhadores do Cristo tenham as pancadas do dia a dia. Né? Muito bem.